Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração e eu sei que por isso que você vai também compartilhá-la com seus amigos. Abra o seu coração. Graça e paz do Senhor para o seu coração. Eu queria compartilhar uma palavra poderosa com vocês nessa manhã, que está em Romanos, no capítulo 1, o versículo 16. Só esse versículo 16 de Romanos 1 diz assim: pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É fácil esse versículo, vamos repetir, eu quero que vocês repitam bem forte ali comigo. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora só vocês. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, nós clamamos nessa manhã, Deus, que o Senhor continue revelando a Tua palavra no nosso coração. Que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor nos desafie nessa manhã. Que o Senhor desperte a igreja para essa missão de anunciar essas boas novas, anunciar o Evangelho. Revela, Senhor, o poder do Evangelho. Revela, Senhor, que esse é o poder da igreja. Essa é a dinamite, a arma poderosa da igreja na nossa geração, o Evangelho, Senhor. Nos faz apaixonados pelo Evangelho, nos faz apaixonados, Senhor, pela Tua palavra, pelo Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós proibimos qualquer impedimento, qualquer interferência do mal, qualquer distração das trevas, proibimos em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos a Tua palavra, que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Senhor, nós declaramos a Tua palavra, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Senhor, nós declaramos, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, amém, amém. Se você crê nessa oração, aplauda Jesus bem forte, aleluia. Muito bem, queridos, então, olha o que diz a palavra do Senhor. Pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Essa palavra, poder, dinamis, aqui, é força suprema, poder irresistível. É muito importante essa palavra. Inclusive, vocês sabem que o nosso Alfred Nobel inventou a dinamite em 1867. E ele foi buscar uma palavra que se aproximasse desse poder, que era o maior poder na época, né? Não tinha a bomba atômica para competir com esse poder. Mas ele procurou uma palavra, e ele achou essa palavra no grego, dinamis, que é força suprema, poder irresistível. Ele batizou, né, a dinamite. Ele usou essa palavra para criar esse nome dinamite. Então, se fosse hoje, seria uma bomba atômica. Irmãos, o Evangelho é um poder de Deus. O Evangelho é essa bomba atômica que não destrói, mas constrói. Não é? É essa bomba atômica que não tira a vida, mas dá a vida. Já pensou uma bomba que fosse jogada, né, numa dessas cidades aí, dessa guerra, e ela construísse tudo? Né? Já pensou uma bomba poderosa? Eu acho que seria mais poderoso isso, mais incrível isso, mais sobrenatural isso do que a própria destruição. Não é? Irmãos, isso que é o Evangelho. É um poder supremo, uma força irresistível, que quando ela é usada, irmãos, ela gera vida, ela gera restauração, ela gera restauração. Quem está me entendendo? Amém? E o Paulo diz assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Como é que eu posso me envergonhar de algo tão poderoso? Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Por que o Paulo fala isso? Ele está escrevendo para os romanos. Por que o Paulo, será que ele tinha motivo de se envergonhar, de ser tentado a se envergonhar? Como às vezes a gente é tentado a não falar do Evangelho porque a gente tem vergonha. Será que ele estava sendo tentado? Irmãos, Roma, o Império Romano, era a capital mundial, não é? Era a elite financeira e intelectual do mundo. E o Evangelho para o romano significava um carpinteiro judeu que foi pregado numa cruz.
A cruz era onde morriam, era a sentença máxima para um réu miserável, miserável. Então, para o romano, esse evangelho que o Paulo pregava era uma loucura. Mas ele diz, eu não me envergonho desse poder, porque é o único poder capaz de restaurar, é o único poder capaz de dar vida, é o único poder capaz de reconstruir. Amém, queridos? Agora, escuta bem, importante vocês entenderem, eu quero construir esse alicerce para ministrar essa palavra. Importante vocês entenderem o que é o evangelho. Antes de eu entrar de eu tentar te dar essa resposta, o que acontece quando anunciamos o evangelho, esse é o nosso tema. O que é o evangelho? Escuta bem, você sabia, tenho certeza que vocês sabem, mas você sabia que não vai entrar ninguém no céu imperfeito, só vai entrar gente perfeita no céu? Quem sabia disso? Olha, poucas mãos, está na Bíblia. Apocalipse 21, 27. Na Nova Jerusalém, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada. Irmão, não entra nada contaminado no céu. Olha o que o apóstolo Tiago chega a dizer. Tiago 2,10. Pois qualquer que guardar toda a lei, é impossível o homem guardar toda a lei. Só Jesus conseguiu fazer isso. Só esse homem Jesus conseguiu. Mas ainda que aparecesse um homem que conseguisse guardar toda a lei, se ele tropeçasse em um só mandamento, ele se tornaria culpado de todos. Êxodo 34, 7 diz que Deus não isentará o culpado. Irmão, se nós pecarmos um só pecado, nós somos culpados de todos, e Deus não isentará o culpado. Quem está me entendendo? Não é? Você está sentindo assim, rapaz, quem que pode ser salvo então? Assim que os discípulos perguntaram para Jesus, mas quem que pode ser salvo? Eu vou complicar mais a vida de vocês ainda, a nossa. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Irmão, o que é o evangelho? É a solução para isso aqui. Olha o que diz, segunda carta aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito a justiça de Deus. Então, o que foi que Deus fez? Ele colocou todo o nosso pecado em Jesus e colocou toda a justiça de Jesus em nós. Isso é o evangelho, diga glória a Deus. Gálatas 3,13 diz assim, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como que ele fez isso? Se a gente pecar uma só coisa, a gente é culpado de toda a lei, de pecar toda a lei. Como que ele fez isso? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Isto é o evangelho. O que era impossível para nós, irmãos, Deus fez ser possível através de Jesus Cristo. Amém, queridos? Olha o que diz Romanos 5, 1. Nós fomos justificados. O que é justificado? Nós fomos considerados justos. Escuta bem, ó. Deus, a gente não precisa sentir isso. Isso aqui é um ato jurídico. Deus nos considerou justos. Ele foi um veredito dele. Deus nos fez justos. Olha só, mediante a fé, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quem está me entendendo? E olha o que diz Isaías 53, 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E isso é o evangelho. Diga glória a Deus. Isso é o evangelho, irmãos. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos essa dinamite na nossa mão. Ou, na linguagem de hoje, nós temos essa bomba atômica na nossa mão, que não é feita para destruir, mas para construir, que não é feita para matar, mas é feita para dar vida. E a igreja, irmãos, a coisa que menos a igreja prega, anuncia, é esse evangelho poderoso. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho. Irmãos, em pouco tempo, nós vemos Roma se curvar ao poder do evangelho. A gente vai ver na própria Bíblia, procuradores
se convertendo, nós vamos ver homens ricos, reis se convertendo, nós vamos ver os próprios sacerdotes judeus entregando a vida a Jesus, centuriões romanos, homens poderosos, ricos e pobres, todos se curvam ao poder do Evangelho. É incrível, irmãos, esse poder do Evangelho. Amém? Agora, olha o que aconteceu, então. Então, isso aqui é o Evangelho. Agora, a consequência disso. Olha o que diz João 1,12. Todos quantos receberam Jesus, pelo poder do Evangelho, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, a saber, os que creem no seu nome. Ontem eu estava com um pai, né, de uma adolescente da igreja, aí ele me mostrou uma mensagem. Rapaz, olha essa cara de pau. Aí ele me mostrou a mensagem, a filha dele falando assim para ele: pai, dá para o senhor fazer um pix para mim? Aí eu perguntei para ele: mas o que foi que tu fez? Ele falou: eu fiz. Aí eu pensei: rapaz, assim que é o meu pai, né? Assim que é o meu pai. Não é porque eu mereço, mas é porque ele é meu pai. Irmãos, isso é o Evangelho. Nós fomos feitos filhos de Deus. Eu te pergunto uma coisa: você acha que quando você peca, você perde essa filiação? Quando um filho erra com um pai, ele perde o direito de ser filho? Ele deixa de ser filho? Mas nunca, irmãos. Agora, por quê? É importante você entender isso. E isso é o Evangelho. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Lembra que eu falei no começo? Irmão, se a gente errasse uma coisa, um pecado, quantos já pecaram pelo menos uma vez na vida? Mas que coisa feia, irmãos. Um pecado, nós fomos feitos culpados de todos os mandamentos. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. E aí vocês já aprenderam. Não vai entrar nada impuro no céu. Nada. Mas como é que eu vou entrar então? Só se você for justificado pela fé em Jesus. Amém, querido? Só se Deus te considerar justo pela justiça do Filho dele e colocar todo o seu pecado na conta do Filho dele, e você vai para o céu. Isso é incrível, não é? Isso é incrível. Agora, depois que isso foi feito, você virou filho. Você foi adotado juridicamente. Você é um filho legítimo, um herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Então, veja bem, se você pecar agora, você pode se arrepender do seu pecado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. E é interessante, irmãos, que não diz assim que Ele é fiel e bondoso, ou Ele é fiel e misericordioso, ou Ele é fiel e muito amoroso. Ele fala fiel e... Por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, depois que nós fomos feitos filhos, depois que nós fomos justificados. Por quê? Porque, irmãos, Ele é justo, porque Ele não vai disciplinar ou corrigir ou castigar o mesmo pecado duas vezes. Se Ele já castigou o Filho dele pelo seu pecado, Ele é justo para te perdoar o pecado que você confessar e te purificar de toda a injustiça. Quem está me entendendo? Amém? Ele não vai fazer duas vezes se ele já te castigou em Cristo. Ele não vai te castigar de novo. Meu Deus, diga: isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Agora, por que o Evangelho é tão poderoso? Não é? Essa introdução vai ser um pouquinho maior, mas os pontos vão ser menores, porque você precisa entender essa base. Então, por que o Evangelho é tão poderoso? João 1,1. Olha o que diz. Aí você vai entender. Vou começar a te dar a resposta. No começo, aquele que é a palavra já existia. Quem é a palavra? Então, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Está falando de Jesus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Quem é a palavra? Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. Por meio de Jesus, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem a palavra, que é Jesus. A palavra é a fonte da vida. E essa vida trouxe luz para todos os homens. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Agora, presta bem atenção. Por que o Evangelho é tão poderoso, irmão? O que é a palavra evangelho? O que significa a palavra evangelho? Diga: evangelho significa boa notícia.
Evangelion, no grego, significa boa notícia, é uma boa nova. Qual que é a boa nova? A boa nova é que eu estava completamente destituído da glória de Deus. Eu estava completamente perdido nos meus pecados e delitos, morto nos meus pecados e delitos. Não tinha jeito, não tinha como, não tinha nada que eu pudesse fazer. Então, Deus enviou o seu Filho sem pecado, ele deixou a sua glória, viveu como homem, venceu o pecado, então ele morreu no meu lugar e pagou a minha conta. E Deus me considerou justo, me considerou puro, limpo. Agora, irmãos, essa é a boa nova. Essa é a boa notícia. Então, por que eu posso entrar no céu? Não é pela minha justiça ou por boas obras. Por que eu posso entrar no céu? Porque Deus me considerou justo. Diga glória a Deus. Isso é a boa nova. Então, diga assim, o Evangelho é a boa nova. Agora, você concorda comigo que o Evangelho é a palavra de Deus? Concorda ou não? Sim, o Evangelho é a palavra de Deus. E você concorda comigo que Jesus é a palavra de Deus também? Você está entendendo, então, que quando você prega o Evangelho, você está anunciando Jesus. Jesus é a luz do mundo. É como se você estivesse dizendo nessa geração: haja luz. Meu Deus, isso que o apóstolo Paulo entendeu. Lembra quando Deus falou assim, haja luz? Ele disse, nada do que foi feito se fez sem a palavra, sem Jesus. Quando Deus disse, haja luz, ele está dizendo Jesus. E aí tudo se formou. Quando nós, na nossa geração, anunciamos o Evangelho, estamos anunciando a palavra. A Bíblia diz que a minha palavra é fogo e uma marreta, um martelo que esmiuça a penha. É a minha palavra, a palavra é o Evangelho. Quando você anuncia o Evangelho, você está liberando esse poder de Jesus sobre os homens. Aleluia, aleluia. Você está entendendo, irmãos, do que Satanás tem privado a igreja do Senhor nessa geração? Olha, irmãos, é impressionante. O tanto que a gente ouve de informação, a igreja virou um guru de psicologia, a igreja virou um motivador, coach, a igreja virou tudo e tudo, mas ela perdeu o poder de pregar o Evangelho, que é a dinamite de Deus, a força invencível para gerar vida e salvação para essa geração. Diga glória a Deus. Amém? Então, irmãos, o que acontece quando nós anunciamos o Evangelho? Vocês estão prontos? Depois dessa pequena introdução? Então, 3 coisas que vão acontecer aqui, eu quero compartilhar com vocês. Aí, o que eu quero quebrar na sua cabeça, não é? Esse paradigma de que quem prega o Evangelho é só o pregador, que o pastor, irmão, você pode anunciar o Evangelho, essa boa nova simples, que Jesus morreu, que Jesus viveu, que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele foi glorificado, está sentado à destra de Deus, e Ele enviou o Espírito Santo para morar em nós, que Ele nos justificou, Ele nos fez, Ele nos deu uma nova vida. Irmãos, essas coisas são tão simples. Nós podemos falar para os nossos filhos o Evangelho, e isso vai gerar essas 3 coisas nele. Quem está me entendendo? Nós podemos falar para os nossos amigos, anunciar Jesus para os nossos amigos, anunciar o Evangelho, a palavra de Deus para os nossos amigos. A gente pode aproveitar a rede social para falar do Evangelho. Coisas simples, você não precisa pregar toda a verdade. Você pode pegar um ponto disso aqui, ó, e falar. Irmãos, isso vai gerando poder, isso vai gerando vida, isso vai gerando luz para os homens. Isso vai causando uma grande revolução na face da terra. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A igreja, que era a igreja nossa, a igreja católica. O que é católica? É geral, universal. Nós só tínhamos uma igreja, essa igreja, a igreja católica, apostólica porque ela foi fundada pelos apóstolos, e romana porque a sede era em Roma, ok? Irmãos, essa igreja pregava, nossa igreja, não estou falando de mal de catolicismo não, era a nossa igreja, todos nós saímos dessa igreja. O que aconteceu com essa igreja? Essa igreja começou a virar o que a igreja evangélica tem virado hoje, entende? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, para eu merecer aquilo, eu tenho que pagar isso, eu tenho que dar aquilo, Eles acreditavam nas indulgências. Imagina, se um cara morreu, ele pode ter morrido no pecado. Se eu fosse lá e pagasse uma indulgência, ele estava salvo. Pensa, a igreja pregava isso e todo mundo acreditava. E um cara chamado Martinho Lutero, que era um professor disso. O Martinho Lutero ensinava isso na universidade de teologia. Ensinava sobre indulgências, porque era um ensino aceito por toda a igreja. Pensa, irmão, que engano, que treva, que coisa diabólica que entrou na igreja do Senhor Jesus.
Aí o Martinho Lutero, inspirado pelo Agostinho, que também era um padre, pelo Santo Agostinho, inspirado pelo Santo Agostinho, ele estudando Romanos, ele disse, cara, não, peraí, a justificação é somente pela fé em Jesus. Quando ele começou a estudar isso que eu estou falando para vocês aqui, ó, aí ele disse, não tem nada a ver com indulgência. E ele colocou, não é? Vocês sabem, as 95 teses contra tudo isso, contra todas essas mentiras na porta da igreja, não é? De Wittenberg, na Alemanha. Por causa disso, ele foi chamado para conversar com o Vaticano. Não é? E os príncipes alemães raptaram ele para poupar a vida dele. Aí o Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. E aí o pessoal começou a ler e dizer, cara, está tudo errado. Porque era proibido para o leigo, como nós, lermos a Bíblia. Pensa bem. Então, irmãos, nós não precisamos estar debaixo desse engano. O Evangelho é o poder de Deus. A reforma protestante é consequência de um homem redescobrir o poder do Evangelho. Vocês estão me entendendo? Ele disse, cara, nós temos uma dinamite, uma bomba atômica na mão, e o diabo tirou isso da gente. Agora nós estamos tentando conseguir, na força do nosso braço, a salvação, pagando com o nosso suor a salvação. E eu vejo nessa geração algo muito parecido acontecendo novamente. Nós precisamos restaurar o Evangelho, irmãos. Amém? Então vamos comigo. Primeira coisa que acontece quando a gente anuncia o Evangelho, que é simples. Não tem complicação, não precisa fazer um grande curso teológico para a gente anunciar essa verdade. É simples. Primeira coisa, conversões inacreditáveis ou incríveis. Conversões sobrenaturais vão acontecer. Amém? Sabe aquela pessoa que você diz assim, não, esse aí é de ferro, pastor. O coração dele nem é de ferro, ele nem tem coração. Irmãos, vão acontecer conversões incríveis, inacreditáveis, sobrenaturais. Olha o que diz aí Atos 2,14. Então se levantou Pedro, olha o Pedro, se levantou Pedro com os 11, quer dizer, os 12 apóstolos ali, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Estava ali judeus, romanos e tudo mais. Tomai conhecimento disto, olha só, é o Evangelho. Essa coisa simples, é a boa nova. Tomai conhecimento disto. E prestem atenção, atentai nas minhas palavras. Nós sabemos que essa pregação simples do apóstolo Pedro deu um fruto de 3.000 novos convertidos para a igreja. Irmãos, foi uma coisa incrível, porque não estavam ali só judeus que entendiam o que o Pedro estava falando, foi mais sobrenatural ainda, porque aquelas pessoas estrangeiras que falavam outro idioma entenderam o que o Paulo estava dizendo. 3.000 pessoas renderam a vida a Jesus. Agora veja bem, olha o contexto disso aqui, irmãos. Eu estou te falando o seguinte, que a primeira coisa que acontece quando a gente começa a falar, anunciar o Evangelho, a gente vai ver ao nosso redor conversões incríveis. Então olha só, qual que é o contexto aqui? Era uma festa chamada Pentecostes, não é? Então depois da Páscoa, lembra que Jesus morreu na Páscoa e ressuscitou na Páscoa, naquele período de Páscoa. 50 dias depois da Páscoa era a festa de Pentecostes, né? A festa das semanas, 7 semanas, ou 50 dias depois, era essa festa. Agora, veja bem, isso aqui é importante por quê? Porque Jesus ressuscitou na Páscoa. Ele ficou com os discípulos em carne e osso por 40 dias. Quem está comigo? Então, quando aconteceu esse momento aqui, da história da igreja, o Pentecostes aqui, Jesus tinha sido glorificado há 10 dias atrás. Ele tinha reunido os 500 discípulos com ele, e ele tinha pregado ali a última palavra dele, e ele foi assunto ao céu, em carne e osso, mas o corpo dele glorificado. Quem está comigo? Aí, ele tinha prometido que quando ele sentasse no trono, ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco, e em nós para sempre. Então, Pentecostes é o cumprimento dessa promessa. Jesus, a prova de que ele enviou o Espírito Santo, na verdade, quando ele envia o Espírito Santo e os discípulos são batizados no poder do Espírito Santo, significa que Jesus sentou no trono. Quem está me entendendo? Isso aqui é muito tremendo. Agora, veja bem, irmãos, aí a Bíblia diz que foram repartidas línguas como línguas de fogo, e os caras falavam um idioma estranho ali,
E eles ficaram perplexos, pensaram que eles estavam embriagados. Todo mundo correu para lá, uma grande multidão. Eu não sei se 3.000 era toda a multidão. Talvez alguns não converteram, não sei, não é? Mas pelo menos 3.000 pessoas correram para lá, para ver isso. Agora escuta, ninguém converteu ainda. Ninguém converteu. Eles viram o poder do Espírito Santo. Eles ficaram impressionados com aquele milagre deles estarem falando um idioma que todos os estrangeiros dos mais diversos países conseguiam entender. Como assim? Nós estamos entendendo o que esses caras estão falando em todos os idiomas. O que está acontecendo? Mas não teve conversão. Quando foi que teve a conversão dos 3.000? Quando o Pedro começou a pregar o Evangelho. Amém, queridos? Quando ele diz assim, tomai conhecimento e atentai, presta atenção nas minhas palavras. Aí ele começou a dizer, Atos 2:23, Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós uma tarde, olha o evangelho simples, crucificando por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Exaltado, ou seja, glorificado, sentado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isso que vocês estão vendo agora. O Evangelho. Olha, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi glorificado, Jesus enviou o Espírito Santo, isso é o Evangelho. Diga glória a Deus. Quando Pedro pregou o Evangelho, aquelas pessoas que estavam impressionadas com ele, irmão, eu tenho visto a vida inteira, por 20 e tantos anos, pregando o Evangelho, eu tenho visto na igreja o seguinte, as pessoas ficam impressionadas com o milagre. Vão para o encontro e veem coisas incríveis. Aí elas ficam impressionadas. Aí elas vêm para Jesus. Mas falta o Evangelho para mudar a vida dessas pessoas. Quem está me entendendo? Sabe, eu tenho visto a igreja nos últimos dias muito impressionada e buscando só os milagres e corre atrás do milagre. O milagre é só para atrair as pessoas. O que aconteceu ali em Pentecostes? Aquelas pessoas falando um idioma estranho que todo mundo compreendia. Aquele milagre foi só para atrair as pessoas para o Evangelho. Então, quando Pedro abriu a boca e começou a pregar o Evangelho, que Jesus morreu, que ele ressuscitou, que ele foi glorificado e ele enviou o Espírito Santo, aí 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Quem está me entendendo? Qual é o resultado? Fala para mim, o que acontece, irmão, quando a gente começa a anunciar o Evangelho? Conversões incríveis. Pensa na sua família. Conte para a sua família. Pastor, mas ele já sabe. Anuncie o Evangelho na sua casa. Anuncia de novo. Porque a Bíblia diz, irmãos, essa palavra que nós liberamos não volta vazia. A palavra, vocês aprenderam aqui já na introdução, a palavra de Deus é o Evangelho. Quando você anuncia o Evangelho, não volta vazio. Quebrou alguma coisa. Irmão, desde criança eu convivi com o Evangelho. A minha avó anunciava o Evangelho para mim. Ela colocava os disquinhos da Bíblia, eu prestava atenção. Ela ensinava. Aquilo nunca voltou vazio, porque eu lembro, até hoje, aquilo foi quebrando estruturas dentro de mim. Aquilo foi acessado em algum momento da minha vida, como se fosse um arquivo de computador. A palavra de Deus não volta vazia, irmãos. Nós precisamos anunciar o Evangelho, pelo amor de Deus. Tem alguém me entendendo aqui? Aleluia, glória a Deus. Os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, segundo lugar. Qual que é o primeiro? O que acontece em primeiro lugar? Conversões incríveis. Paulo, quando Pedro começou a falar o Evangelho, poder de Deus, dinamite de Deus, bomba atômica de Deus, que constrói, que gera vida. Segundo lugar, queda das barreiras culturais e sociais. Irmão, se tem uma coisa que nos intimida é isso. Eu tenho visto isso. Não é? A pessoa não tem coragem de anunciar o Evangelho para o chefe dela, porque tem uma barreira social ali. Não é? Ela não tem coragem de anunciar o Evangelho, sei lá, para um bandista, para um espírita, porque tem uma barreira cultural ali. Então ela fica, não, ele não vai me entender. No fundo, ele tem uma dinamite na mão, uma bomba atômica na mão, capaz de salvar a vida daquela pessoa, mas ele tem vergonha. É por isso que o Paulo está dizendo, rapaz, eu não me envergonho. Pensa, irmãos, o cara que mais teve motivo para se envergonhar do Evangelho.
Hoje a gente nem tem motivo, porque quase que o evangelho virou elite intelectual, não é? Mas o apóstolo Paulo, irmão, está pregando o evangelho para uns caras que consideram o judeu o escravo. Como assim? O Deus de vocês é um escravo que foi condenado à crucificação. É isso que vocês estão me dizendo? É. Irmãos, e é esse evangelho que os próprios judeus vão dizer, esses que têm alvoroçado o mundo inteiro. Amém, queridos? Revolucionários. Diga comigo, queda das barreiras culturais e sociais. Olha só o que eu vou te dizer, Atos 11, 13. Envia a Jope, o anjo falando com o Cornélio, envia a Jope e manda chamar Pedro, o qual te dirá palavras, diga o evangelho. O evangelho é a palavra de Deus. O qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Pergunta que vale nota na prova. Irmão, se esse anjo se revelou para o Cornélio, porque o Cornélio era um centurião romano, um oficial, um cara muito rico, muito respeitado, a elite intelectual. Eu estou falando que o evangelho quebra essas barreiras sociais, intelectuais e financeiras. Todo mundo vira igual, não é? Todo mundo vira igual, irmãos. Esse cara poderoso aqui, aí, só que ele era um cara bom. Ele era um cara temente a Deus. Ele era um cara que fazia grandes ofertas nas sinagogas. Aí, o que acontece? O anjo aparece para o Cornélio. Fala assim para o Cornélio: Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações chegaram diante de Deus. Aí o anjo fala para ele: envia alguém, né, envia um servo seu na casa de Simão Curtidor, procura por um homem chamado Simão Pedro, porque ele vai te dizer palavras, olha só, ele vai te dizer palavras mediante as quais serás salvo. Pergunta da prova: por que o anjo não falou? Por que vai incomodar o pobrezinho do Pedro que está lá pescando no mar, curtindo com a família? Porque, irmãos, Deus confiou esse poder a mim e a você. Meu Deus do céu. E aí, olha só o que acontece. O Cornélio levanta daquele transe, sei lá, daquela visão que ele estava tendo, e chama os caras. Enviou na casa do Pedro. Só que o judeu não podia entrar na casa de um gentil. Era um preceito da lei. Não é? Um preceito da lei que os fariseus inventaram. Não podia. E o Pedrão, então, está lá, tranquilo. Aí, irmãos, ele sobe para orar. E os caras estão vindo no caminho para chamar ele. Para chamar ele para a casa do Cornélio. Quando ele está vindo, o Pedro sobe para orar, é meio-dia, ele está com muita fome. Aí ele tem uma visão. Ele vê uma mesa cheia de comidas que o judeu não pode comer. E uma voz dizendo para ele: levanta e come. Ele diz: Senhor, nunca entrou na minha boca uma comida imunda. Nada. E Deus diz para ele: não torne imundo o que eu purifiquei. Aí ele acordou do transe. Aí alguém fala para ele, aí ele está pensando: o que significa isso? Como assim? Não torne imundo o que eu purifiquei? O que significa isso? Alguém chama ele: Pedro, tem 2 caras aqui querendo falar com você. Aí na hora ele entendeu. O que eles querem? Aí o cara falou assim: olha, nós somos servos do centurião Cornélio. Ele teve uma visão. Deus falou com ele isso. E falou para nós virmos buscar você, porque você tem palavras para dizer para ele coisas que vai salvar ele e a casa dele. Na hora o Pedro disse: entendi. Deus tornou os gentios puros. Deus pode purificar os gentios, nós, pelo poder do evangelho. Eu vou. E ele levou 6 testemunhas, 6 judeus com ele, 6 discípulos do Senhor. Irmãos, eles entraram na casa, é muito lindo isso. Eles entraram na casa e aí o Pedro começa a pregar o evangelho. Como eu te falei, o anjo não resolveu. O Pedro precisava pregar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele começou, Atos 10, 36, me acompanha. Esta palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Atos 10, 39, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual, olha só, ao qual também tiraram a vida, morreu. O evangelho. Pendurando-o no madeiro, ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro.
A este Deus ressuscitou no terceiro dia e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus e juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. É o Evangelho! Olha o que diz o versículo 44 do capítulo 10. Pedro ainda falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam o Evangelho. Quando o Evangelho foi pregado, irmão, quebrou uma barreira cultural, social, financeira. Sabe por quê? Porque o Pedro, quando chegou em casa de volta, ele foi chamado para o primeiro concílio da igreja. A igreja chamou todos os poderosos da igreja. Lá vai o apóstolo Tiago, lá vai todo mundo, lá vai o João, todos os apóstolos, todos aqueles que eram fortes na igreja, e condenaram Pedro. Disseram para o Pedro, Atos 11:3, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Olha só a igreja, irmão. Olha a igreja. Por quê? Porque tinha... Não, o evangelho é só para os judeus. Uma barreira social. Só os pobrezinhos aqui. Não. Não entra rico aqui. Não entra romano aqui. Só nós aqui. Não. Se você começar a pregar o evangelho, vai cair toda a barreira cultural, social, financeira. Vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o que aconteceu. Aí o Pedro disse, espera aí, pessoal. Calma lá. Eu vou explicar. Eu estava em casa. Eu tive uma visão. E contou a visão dele. E o anjo dizendo para ele, não torne imundo o que eu purifiquei. E o anjo ainda disse mais uma coisa para ele. Estão vindo 2 caras aí, te chamar. Pode ir com eles, porque eu estou nesse negócio. O Pedro contou a história no concílio ali. Aí eles ficaram ouvindo Pedro. E tem mais uma coisa, quando eu cheguei lá, o centurião Cornélio me contou que ele teve a visão também. Um anjo falou com ele e mandou ele me chamar, porque eu ia pregar o evangelho para ele. E está todo mundo olhando para o Pedro, e todo mundo ouvindo Pedro. Tem mais uma coisa. Quando eu comecei a pregar, está aqui, ó, tenho 6 testemunhas. Não foi, irmãos? Não é verdade? Está aqui as 6 testemunhas. Quando eu comecei a pregar, o que aconteceu, irmãos? Caiu o Espírito Santo sobre eles. Caiu o Espírito Santo sobre eles. Ora, se o Espírito Santo caiu sobre os gentios, como que eu ia negar a água, o batismo para eles? Batizei todo mundo. Aí olha só, irmãos, o veredito do concílio, do primeiro concílio da igreja, Atos 11:18. Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Diga glória a Deus, a barreira cultural, social, caiu por terra pelo poder da dinamite de Deus, o Evangelho. Aleluia. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Me ajuda aí. O que acontece quando a gente anuncia evangelho? Simples. O que acontece? Conversões incríveis. O que mais? Acabou a fronteira. Não tem mais fronteira. Todo mundo é igual. Amém, queridos? Por isso que a gente não pode se envergonhar desse poder. Como que a gente pode se envergonhar? Imagina um cara com um fuzil poderoso aqui, não é? Aí vem um bandidozinho ali com um pedacinho, uma faquinha desse tamanho, né? Assaltar ele. Imagina se ele vai ficar com medo do bandido, vai ficar com vergonha do bandido. Meu irmão, é assim que a igreja está vivendo, com uma dinamite poderosa na mão, algo irresistível na mão. A gente fala de tudo menos do evangelho. E terceiro e último lugar, para a gente orar. Milagres, diga comigo assim bem forte. Conversões incríveis. Diga conversões incríveis. Diga quebra das barreiras sociais e culturais. Diga milagres. Diga grandes milagres. Diga milagres extraordinários. Vamos ver só um. Que aconteceu porque alguém falou o evangelho. E nem era um pastor, nem era um cara todo poderoso. É um cara que só aparece uma vez na Bíblia. Irmãos, isso tem que nos ensinar alguma coisa. Isso tem que nos ensinar que o evangelho está disponível para cada um de nós aqui. Esse cara só aparece uma vez na Bíblia, aqui. Ninguém sabe quem é ele. A gente só vai conhecer ele no céu. Um tal de Ananias. Vamos ver? Atos 9:17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele, o Saulo, as mãos. E disse, Saulo, irmão, já pela fé, que o Saulo não era irmão dele de jeito nenhum. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasses a vista e fosse cheio do Espírito Santo. Imediatamente, olha o milagre. Imediatamente.
Irmão, só porque alguém pregou o evangelho. Você não vê lá, eu não estou dizendo que está errado, mas você não vê lá o Ananias fazendo um grande culto de libertação e tal, e fazendo, e acontecendo e tal, aquele milagre. Irmão, ele só falou de Jesus para o Paulo. O Saulo que virou o Paulo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, o primeiro milagre. E ele tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Agora presta bem atenção, irmãos. De novo, pergunta, essa também cai na prova. Por quê? Lembra, como é que o Paulo chegou aqui? Como é que ele chegou aqui nesse lugar que eu li? Que ele está cego. Ele foi levado pelas mãos, pelos caras que estavam acompanhando ele. O Saulo saiu de Jerusalém com cartas do sumo sacerdote para colocar na cadeia e matar os seguidores de Jesus. Ele já vinha fazendo isso. Atos 8 diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos. Ele participou do apedrejamento do primeiro mártir da igreja, o Estevão. Ele estava lá, ele era o líder daquele apedrejamento. Pensa bem, pensa num cara impossível de converter, irmãos. Pensa num cara assim. Aí ele vai com essas cartas, ele está morrendo de fúria para pegar mais um monte de crente. Na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, na verdade com uma grande luz, lembra? Ele é a luz dos homens. Aleluia! Ele viu a luz dos homens, só que ele não teve força para olhar para aquele poder irresistível que é a luz dos homens, que é a palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o Evangelion. Ele olhou para o Evangelion e ficou cego, caiu por terra. E aí aquela voz disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, rapaz. Você é o meu boi, eu tenho um aguilhão na mão. Você tem que me obedecer, rapaz. Não adianta você enfrentar o aguilhão, você só vai se ferir. É isso que Jesus está dizendo para ele. Aí o Paulo está ali, e aí olha o que Jesus fala para o Paulo. Paulo, levanta daí. Ele está cego. Sim, Senhor, ele já chamou Jesus de Senhor. Quem és tu, Quírios? Quem és tu, meu dono? Quem és tu, Senhor da minha vida? Quem és tu, ele falou. Mas Jesus não pregou o evangelho para ele. Jesus não disse: olha, eu morri pelos seus pecados, olha, eu ressuscitei, eu fui exaltado, glorificado, eu enviei o Espírito Santo, está à sua disposição. Jesus não falou nada disso. Jesus só disse para ele: levanta, entra na cidade, porque lá alguém vai pregar o evangelho para você. Diga glória a Deus. Pergunta da prova: por que Jesus não pregou para ele? Por que o anjo não pregou para o Cornélio? Irmão, nós não podemos ficar sentados confortavelmente esperando que Jesus faça algo que Ele já deixou nas nossas mãos. Ele já nos empoderou, vocês estão entendendo? Nós só temos uma vida e logo ela passará, somente o que for feito por Cristo permanecerá. Aí, irmãos, aí o Saulo entra na cidade, cego. E aí Deus chamou Ananias. Ananias, numa visão, Deus fala com Ananias, vai conectar. Assim como Deus conectou o Cornélio com o Pedro com o Cornélio, Deus vai conectar o Saulo de Tarso, o perigoso, o assassino, o maligno Saulo de Tarso. Ele vai conectar com Ananias. Meu irmão, Deus está conectando pessoas na nossa vida o tempo todo. Deus está enviando os Saulos para nós o tempo todo. Deus está enviando os Cornélios, os centuriões romanos para nós o tempo todo. São pessoas que a gente tem tudo para se envergonhar. São romanos, são poderosos, são a elite intelectual do mundo, são ricos, nós somos pobres. Mas Deus colocou esses caras nas nossas mãos e nos deu um torpedo poderoso chamado Evangelho, irmãos. Aí Deus fala com o Ananias, numa visão: Ananias, vai lá na rua chamada direita. Deu o endereço. Deus vai te dar o endereço, irmão. Deu o endereço de onde o Saulo de Tarso estava. Vai lá na rua chamada direita, procura por um homem de Tarso, chamado Saulo, porque ele está desesperado, ele está orando. Olha a oportunidade. Irmãos, tudo aquilo que aconteceu na vida do Saulo, vocês estão entendendo que é Deus criando uma oportunidade? Quem está me entendendo? Foi só a criação da oportunidade, porque o Evangelho Ele confiou nas nossas mãos. Ele só preparou tudo para o Ananias. O Ananias ainda resistiu, com a bomba na mão, com a dinamite na mão, com a bomba atômica na mão. Ele disse: Senhor, mas esse homem, ele tem matado muita gente na igreja. Ele tem colocado muita gente em prisões. E aí Deus falou assim para ele, Jesus falou para o Ananias na visão: vai,
porque ele é para mim um vaso escolhido para pregar o evangelho para os gentios e para os reis da terra. O Ananias disse, apavorado, tá bom, Senhor, eu vou, desesperado, mas com a dinamite na mão, irmãos, com vergonha, mas com a dinamite na mão, intimidado, mas com a dinamite na mão. É assim que a gente tem que enfrentar, entendeu? Não tem negócio de, eu sou tímido. Eu sou tímido, eu já falei para você, eu sou tímido. No 1 a 1 eu sou tímido. Mas, irmãos, se eu não pregar o evangelho, se eu não anunciar o evangelho para essas pessoas, irmãos, eles vão perecer eternamente. Eu tenho o antídoto para salvá-los, que é o sangue de Jesus. Aí lá vai o Ananias apavorado, e ele entra e diz, Saulo, irmão, o Saulo, graças a Deus, está cego, não consegue ver o bichinho. Ele nunca mais vai aparecer na história, o Ananias. E ele diz, olha, Saulo, por que eu digo que ele pregou o evangelho? Porque lembra que Jesus falou para o Saulo, Saulo, entra na cidade, porque eu vou enviar alguém lá. E alguém vai te dizer o que você deve fazer. Alguém vai pregar o evangelho para você. Irmãos, o Ananias entra apavorado, mas ele testemunha o evangelho. Agora olha só o que acontece, os milagres, cura da cegueira, o homem foi cheio do Espírito Santo. Logo quando ele aceitou Jesus, inclusive ele foi batizado, o Ananias já mergulhou ele na água, já tirou o cara de lá, já batizou, o Espírito Santo já veio sobre ele. Irmãos, e o maior milagre na história do Saulo, uma mudança radical, porque olha só, logo no versículo 20, alguns versículos depois, Atos 9, 20, e logo o Saulo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Vocês estão entendendo? O Paulo diz assim, olha, quando eu fui até vocês, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz, quando eu fui até vocês, eu não fui com palavras de persuasão, muito inteligentes, muito sábias. Eu fui com vocês pregando a loucura da cruz. A palavra da cruz é loucura para os gregos, é escândalo para os judeus. E foi isso que eu preguei quando eu estava com vocês, irmãos. Foi assim o evangelho o tempo todo. Nós tentamos enfeitar e tiramos o poder do evangelho com o nosso açúcar. Colocamos açúcar no evangelho para ele ficar mais gostosinho. Pegamos o evangelho e transformamos ele num xarope de criança, que não muda a vida de ninguém. Ele fica docinho. É uma palavrinha que é gostosinha de ouvir. Fala nesse negócio de escândalo da cruz, essa coisa de morte, de ressurreição, essa coisa de martírio. Para com isso. Esse é o evangelho. Esse é o poder do evangelho que salva. Só tem essa palavra que salva, irmãos, é o evangelho. Fala o que acontece se você começar a anunciar o evangelho. Fala para mim. Que mais? E que mais? Aleluia. Fique em pé no seu lugar para parecer que está acabando. Eu quero dizer uma coisa para você, por favor, não desconcentre. Pode vir, louvor. O evangelho alcança todos os homens sem acepção, ok? Sem acepção de pessoas. Como eu te falei, rico, pobre, branco, negro, amarelo, seja o que for. Não tem isso. Não tem barreira social ou cultural, etc. Então diga comigo assim, ó, o evangelho alcança todos os homens sem acepção, mas não todos os homens sem exceção. Tem exceção? Pergunta que cai na prova. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos. De todos? Qual que é a exceção? Quem não crê. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Amém, queridos? Qual que é a condição para a gente receber esse poder do evangelho? É a fé no que Jesus fez por nós. Amém, queridos? Amém? A Bíblia diz que aqueles que creram no seu coração e confessaram com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, foram salvos. Com o coração se crê, com a boca se confessa para a justiça. Aleluia, aleluia.
Então eu não posso terminar essa palavra sem te dar essa oportunidade. Talvez você esteja nos visitando aqui. Amém? De você entregar sua vida a Jesus Cristo, de você receber pela fé o poder do Evangelho. Coloca a minha frase aqui do William Hendrickson. Achei muito interessante essa frase. Ele disse assim, olha, a fé é o tronco da árvore cujas raízes representam a graça e cujos frutos simbolizam as obras. Então, pela fé, entende? A fé, não é a fé que me salva, a fé é o tronco da árvore por onde passa essa seiva que vem, essa seiva que é a graça que vem das raízes. A raiz é o próprio Jesus, quem está me entendendo? É a própria obra de Jesus. Então, a fé é esse tronco. E os frutos são as minhas obras. Não sou salvo por obras, eu sou salvo pela fé. As obras vão me acompanhar. Amém, queridos? Amém?